a gente inicia e, à medida que as pessoas vão chegando, a gente vai admitindo na sala. Mas, antes de mais nada, vamos pedir a bênção, direção de Deus. Quem puder, feche os olhos, curva a cabeça e ore comigo. Pai querido, nessa hora nós reconhecemos que em nós não há força ou poder algum, senão o que vem do Senhor. Por isso, Deus, pedimos a tua bênção, direção e orientação para o estudo desta noite. Queremos aprender do Senhor em família. Por isso, Deus, fala ao nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Hoje, estamos iniciando a carta que o apóstolo Paulo escreveu ao seu discípulo, amigo, companheiro, Timóteo. A carta a Timóteo é uma das cartas chamadas pastorais. Essa é uma forma que foi dada ali a uma denominação em torno do ano 170, em um escrito do Cano Muratoni, e nesse escrito foi ali intitulado que as cartas a Filemon, carta a Tito e carta a Timóteo eram cartas pastorais. E o mais legal de tudo isso é que essas cartas servem de ensino para a gente e uma forma de crescermos no ministério e também na graça e no conhecimento do Senhor. Eram chamadas cartas pessoais, ou seja, carta que é enviada para amigo, carta que é enviada para uma pessoa. Mas como é que uma carta pessoal vai parar na Bíblia? É porque o conteúdo dessa carta, ele trabalha com a formação de pastores. Por isso é que nós estudamos essa carta e ela faz parte do cânon. E vamos falar sobre isso. O cânon muratoriano diz, referindo-se a elas, que, apesar de serem cartas pessoais escritas com afeto pessoal, são ainda consideradas com respeito pela Igreja Católica na confecção da disciplina eclesiástica. Tertuliano disse que Paulo escreveu 2 cartas a Timóteo e uma a Tito com respeito ao estado da igreja, ou seja, de eclesiástico status. E isso é muito interessante, porque a afirmação que ele faz não nos surpreende, não, que o primeiro nome que seja dado foram as cartas pontíficas. Bem interessante, né? Na época. Esse tipo de cartas são escritas hoje como pontifex, o sacerdote, ou seja, aquele que controla a igreja. Aí você fala assim, peraí, Betão, nós já estamos depois da reforma. Só que eu estou falando isso aqui antes da reforma, quando o cânon, ali em torno de 170, no ano 170, que foram colocadas as cartas que comporiam o que nós chamamos hoje de Novo Testamento. Esse documento encontrado trazia essa referência. O cânon de Muratori é um documento mais antigo que se tem a respeito do cânon bíblico do Novo Testamento. Pode ter sido escrito por volta dos anos 150, uma vez que cita o nome de Pio Bispo, de Roma, que foi bispo de 143 a 155. Irmão de Hermas, autor de O Pastor, ou seja, mais ou menos naquela época. Tal documento trata-se de um manuscrito do século VIII, cópia do original, descoberto pelo sacerdote italiano Ludovico Antonio Muratori, no século XVIII. Por isso, cânon de Muratori. Ou seja, a igreja, naquele período, lá no primeiro século, juntou as cartas e considerou como cartas inspiradas por Deus. Aí fizeram o que a gente chama de cânon, ou seja, esse conjunto de cartas inspiradas, de livros. Dentre eles estão o Evangelho segundo Mateus, o Evangelho segundo Marcos, o Evangelho de Lucas, o Evangelho de João, o livro de Atos dos Apóstolos,
a carta aos Romanos, a carta aos Gálatas, a carta aos Efésios e por aí vai. O manuscrito encontra-se mutilado no início e no fim, mas permite distinguir 4 espécies de livros. Ou seja, esse documento que foi feito, tratando do cânon, ele definia alguns livros. Os que são lidos publicamente na igreja, ou seja, que são chamados, que naquele período eram chamados de epístolas, tinham a função de ser como se como o escritor estivesse ministrando à igreja. Ao invés do pastor trazer um sermão, aquela carta era lida. Havia também os que algumas pessoas querem que sejam lidas publicamente. Percebam, aqueles que são lidos e aqueles que as pessoas querem que sejam lidos. Dentre eles está a carta a Tiago. Haviam também os que são lidos particularmente. Alguns livros que você não lê ele aí no meio da igreja. Por exemplo, os evangelhos, você não faz a leitura no meio de um culto. Eles são lidos particularmente. Até por causa da sua extensão também, né? E também os que devem ser desprezados. Ou seja, alguns livros que estavam ali, que chegaram até nós, e que depois da reforma eles foram tirados, estavam no cano de Muratório. Lógico, tá? Ah, mas pouco a pouco começaram a adquirir pelo nome, pelo qual são conhecidas as epístolas pastorais. São Tomás de Aquino, em 1274, ele escreve a respeito de 1 Timóteo. Ele diz o seguinte: essa carta é como se fosse uma regra pastoral para que o apóstolo deu a Timóteo. Em sua introdução à segunda carta, escreve: na primeira carta, dá a Timóteo instruções sobre ordem eclesiástica. Na segunda, refere-se ao cuidado pastoral que deve ser tão grande para estar dispostos a aceitar o martírio pelo cuidado do rebanho. Isso aqui, essa informação eu peguei do comentário do William Barclay. Naquela época, tinha algumas dificuldades. O intelectualismo especulativo questionava a 1 Timóteo. Os que estavam envolvidos deliravam a respeito das questões. Olha o que estava acontecendo naquele período. Havia um intelectualismo especulativo. Eu quero lembrá-los que nós estamos aqui no meio da cultura greco-romana. Uma série de heresias campeiam a igreja. Os hereges invadiam as casas. E é uma loucura. Eles induziam as mulheres fracas, insensatas, a concupiscência, desejos carnais. Era uma barbaridade ali. Você vai ver isso, a gente vai ver isso em 2 Timóteo 3,6. Luxúria. Contra tudo isso, Paulo está advertindo Timóteo. Lógico, a palavra que em todos os casos é usada, exeteses, significa discussão especulativa. Essa heresia era, obviamente, a campo dos jogos intelectuais, ou melhor dizendo, pseudo-intelectuais da igreja. Estava dentro da igreja. Quando Paulo escreve para Timóteo, ele sabe o que está acontecendo e ele adverte Timóteo. Timóteo, presta atenção. Outro problema que tinha lá era a vaidade. O herege saía falando todas as abobrinhas e todos os pensamentos que tinha e se achava o máximo. Vamos ver isso lá em Timóteo 6,4. Havia uma tendência também ao ascetismo. Essa era uma outra heresia que terminava na imoralidade. Estava caracterizada por palavras, lendas, genealogias. Estava cheia de conversa vã e argumento inútil. Então, Paulo, sabendo de tudo isso, escreve para o Timóteo: ô Timóteo, fique esperto.
Essa carta tem também como propósito trabalhar isso. Lógico. Aí você fala assim, mas peraí, meu. Quem é Timóteo? De onde ele veio? Como é que começou a história de Timóteo? Timóteo, quando Paulo, ele nasceu lá em Listra. Quando Paulo faz sua primeira viagem missionária, ele sai lá de Antioquia, ele passa ali Salmota- pela ilha de Creta, Chipre, melhor, Creta não, Chipre. Ele passa pela ilha de Chipre, ali onde tem Pafos, Samotrácia, e ele sobe, tá? Ali pela Psídia, para Antioquia da Psídia. Ele da Antioquia da Psídia, ele desce até Listra, onde ele encontra a mãe de Timóteo e também a sua avó, Loide, que eram cristãs. A mãe do Timóteo era casada com um grego. Só para você ter uma ideia, tá? Aí na segunda viagem missionária de Paulo, ele sai de Jerusalém, eu coloquei um ponto de laser aqui, ó. Aí ele passa lá pela Ptolomeida, Tiro, passa pela Antioquia, passa por Tarso, passa por Debe e chega a Listra. Ali em Listra, na segunda viagem missionária, é que ele tem uma que Timóteo já tinha em Paulo uma referência fortíssima. E aí Timóteo acompanha Paulo. E nesse acompanhar Paulo é quando eles passam lá pela Samotrácia, passa por Filipos, aqui Paulo tem a visão, ele entra na Macedônia, e na Macedônia tem aquele episódio de Atos 16. Ali ele entra na Macedônia, ele encontra aquela vendedora de púrpura, Lídia, ela se converte, depois ele encontra aquela menina endemoniada, ele vai preso, sai da prisão, faz aquela tal, tem aquela confusão danada lá que a gente vê em Atos 16. Ele sai dali fugido, vai direto para Atenas, Timóteo fica. Ele vai para Corinto, e em Corinto, Timóteo encontra com ele, junto com Paulo, com Silas. Eles falam da igreja, falam do que está acontecendo, aí é onde ele escreve aquela carta que nós estudamos há poucos dias atrás, aos Tessalonicenses. Timóteo está junto com Paulo aí. E Timóteo volta, vai lá mais um tempo, e depois traz outras informações. E o Timóteo torna-se. Depois ele fica sabendo como é que está a situação lá, ele passa por Corinto. Corinto tem a conversão, ele sai dali, continua a sua trajetória. E se vocês terem uma ideia, na segunda viagem ele volta para Cesareia. Aí ele faz a sua terceira viagem. Aí tem as prisões e tudo mais, depois ele acaba preso. E nesse caminho da prisão, Timóteo também o auxilia. Veja que, quando você pega ler o livro de Atos, ali do capítulo 14 em diante, você vai perceber que várias referências a Timóteo aparecem. Timóteo, jovem, muito jovem. Paulo também era jovem. Na verdade, é interessante, que a gente não tem noção disso. Eles eram jovens, com um ânimo, com uma energia que a gente questiona até hoje. Como é que esse homem tinha tanta energia, suportar açoite, suportar prisão, apedrejamento, maltratado, e ainda persistiu no caminho do Senhor. Muito legal, né? Só para a gente ter uma ideia, vamos ler Atos 16. Chegou a Derbe, depois da Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele, do jovem Timóteo. Paulo, querendo levar ele na viagem, circuncidou por causa dos judeus que viviam naquela região.
pois todos sabiam que seu pai era grego. Aí você vai perguntar para mim assim, peraí, Betão, eu lendo o livro de Atos, lá no capítulo 15, Paulo discutiu essa questão da circuncisão, e eu achei que essa questão estava resolvida. Não é por causa da circuncisão. Senão, o Timóteo não poderia entrar na sinagoga para pregar. Como é que ele ia pregar Jesus se não permitiam que um incircunciso entrasse na sinagoga? E o primeiro lugar que Paulo pregava era na sinagoga, para a gente entender. Tá? Nas cidades por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém, para que fossem obedecidos, percebeu? Aí eles explicavam a situação. Como é que você vai explicar com uma pessoa que não quer conversar? Só para a gente ter uma ideia, vou adiantar um pouquinho, mas depois a gente vai entrar no capítulo 1. Recordo-me da sua fé, não fingida, que primeiro habitou em sua avó Loide e sua mãe Eunice, e estou convencido que também habita em você. Da hora, né? Olha que vida bonita. Que vida legal de testemunho. Paulo escreve na carta para ele, dizendo: olha, você, cara, referência. Vida bonita. E Atos 17. Quando os judeus da Tessalônica ficaram sabendo que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, dirigiram-se também para lá, agitando e alvoroçando as multidões. E imediatamente os irmãos enviaram Paulo para o litoral, mas Silas e Timóteo permaneceram em Bereia. Ficaram lá na Bereia, pregando o evangelho ainda. O Paulo não podia ficar, porque os caras queriam pegar ele para matar. Judeu, hein? Por quê? Os caras eram fiéis à lei e achavam que quem falava contra a lei não merecia viver. Aí você fala assim, Betão, mas os caras eram tão radicais assim, porque lá tinha o apedrejamento, lá tinha a crucificação, lá tinha uma série de coisas. Paulo já tinha experimentado açoite, prisão, e quando isso acontecendo aqui, eles tinham entrado na casa do Jason. Entra para tirar a pessoa. Aliás, quando Paulo se converteu, ele estava a caminho de Damasco. Para quê? Para pegar o pessoal que era do caminho e tirar da sinagoga, ou de onde estivesse. Na mesma proporção, os judeus que encontravam com Paulo. Era a mesma coisa. O sentimento era o mesmo. Ah, era um tanto quanto irracional? Era. Tremendamente irracional. Betão, mas você não acha que esse pessoal está. Gente, naquele período, percebam que eles estão debaixo do domínio romano, na esperança messiânica, esperando a vinda do Messias, sabendo, eles já tinham sido vacinados contra a idolatria. Lembra que eles ficaram no cativeiro babilônico? A ida para o cativeiro vacinou esse povo. Qualquer outra coisa diferente da crença deles, eles não aceitam. Aliás, vale a pena citar aqui que nesse período você tinha várias religiões dentro do judaísmo, igualzinho é hoje. Nós temos católicos, nós temos batista, nós temos Assembleia de Deus, a gente tem presbiteriano, a gente tem congregação cristã, a gente tem aí testemunha de Jeová. Ô, Betão, você colocou tudo no mesmo pacote? A gente tem as igrejinhas pentecostais aí, subindo com Jesus, descendo com Jesus, varinha de Moisés, e, luz de Jesus, e Sara, todos os nomes, Sara nossa terra, água viva, vinho novo, da graça, tudo. E todas elas, e muitas delas, se dizem cristãs. Mas, Betão, o cristianismo é uma salada? Não.
cristianismo é muito claro, minha gente. As igrejas só estão separadas desse jeito é porque elas esqueceram quem é Jesus e como Jesus veio. E o que ensino que ele deixou. Sabe o que que é? Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. E ao teu próximo, como a ti mesmo. Mas as vaidades, os orgulhos, não permitem que muitos líderes andem juntos. E é um horror líder vaidoso, extremado, apegado ao poder, à honra e à glória humana. É por isso que nós temos tantas igrejas, tantas denominações e tanta gente indo para o inferno com esse monte de igreja e às vezes uma disputando membro da outra igreja. Proselitismo. No judaísmo, naquele período, não era diferente. Lá tinha lá os saduceus, fariseus, zelotes. Tinha lá tinham vários grupos. Alguns se orgulhavam de matar romano. É. Orgulho para o zelote era ter sangue romano na sua faquinha. Tem noção? Era doideira. É loucura. Perderam completamente a visão. Na mesma proporção que algumas pessoas estão querendo fundar religião nova, com a sua visão, com a sua interpretação bíblica. Dentro disso ainda, tinham aqueles que desvirtuavam os conceitos. E quando Paulo chega falando que Jesus é o Cristo, que ele é o Messias, deu no que deu. Porque quem conhecia, é a mesma coisa hoje. Quem estuda a palavra, conhece a palavra, não vai embarcar em qualquer heresia. Não vai ser apegado a cargo, posição. Não vai querer receber glória humana. E quando vai à igreja, não vai porque o outro está lá, vai para glorificar a Deus congregacionalmente. Busca aprender na palavra, busca crescer no conhecimento e na graça do Senhor. Quando Paulo está falando do Timóteo, olha o que ele fala. Recordo-me da sua fé, não fingida. Lógico que primeiro habitou em sua mãe Loide, e sua mãe, sua avó Loide e sua mãe Eunice. Estou convencido que também habita em você. Bonito, né? Lógico, também continuando, também esteve em Corinto. Foi enviado como emissário de Paulo à Macedônia, Atos 19, 22. Estava ali quando se levantou a coleta das igrejas a Jerusalém, Atos 20, capítulo 4. Estava com Paulo em Corinto, quando ele escreveu a sua carta a Roma, Romanos 16, 21. Foi o emissário de Paulo a Corinto quando havia problemas na igreja, ingovernável. Agora você imagina o cara ter alguém da sua confiança, sabendo do que estava acontecendo em Corinto, e leva essa carta lá para a igreja e lê lá junto com os irmãos. Ele também estava com Paulo quando ele escreveu 2 Coríntios. Ô, Paulo, o pessoal teve mudança, ó, foi legal, o resultado foi bom. Também foi a 1 Coríntios é uma surra, né? E lógico, ele fala também, agora sim, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 1. E ele começa dizendo assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça,
misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Partindo eu para a Macedônia, roguei-lhe que permanecesse em Éfeso, para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas e que deixem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis que causam controvérsias, em vez de promoverem a obra de Deus, que é pela fé. Começa se identificando de maneira muito clara quem está escrevendo a carta. Paulo. Ali no terceiro século, teve dúvida se essa carta era de Paulo ou não. Por quê? Por se tratar de uma carta pessoal, dirigida especificamente a uma pessoa, encontra-se aqui alguns vocábulos que nunca foram usados por Paulo em nenhuma de suas outras cartas. Mas, para quem vê o contexto da carta, tá? E percebe, em primeiro lugar, pelo seu contexto, que só Paulo podia estar escrevendo essa carta pelo contexto e pelos fatos relatados, que estão em linha com o livro de Atos, escrito por Lucas. O relato de Lucas é muito claro com relação ao que aconteceu e que Paulo descreve em alguns trechos dessa carta. E também para quem conhecia a história do que estava acontecendo. Para alguém agora aqui, 20 séculos depois, dizer que era ou que não era, é mais fácil para aquele pessoal daquela época analisar. Por isso, estava dentro do cânon das cartas que eram consideradas cartas inspiradas por Deus. E aí a segunda palavra que ele usa, apóstolo. Quando o cara usa apóstolo, ele está dizendo o seguinte: no grego, apóstolos, ou seja, eu sou aquele que fui enviado, comissionado. Eu sou o embaixador de Cristo Jesus. Nossa, Betão, que legal, hein? O cara assumiu que ele era embaixador de Cristo. Você também é, meu irmão, minha irmã. Essa carta é para lembrar quem nós somos. Quando Paulo escreveu isso para o Timóteo, era para o Timóteo entender que depois que você entrega o teu coração para Jesus, depois que você entrega a sua vida para Jesus, você torna-se embaixador do rei. Aonde você vai, você representa o próprio Deus, o próprio Jesus. Aonde você passar, você é representante do reino de Deus. Você é enviado dele. Ah, Betão, então agora eu posso me chamar de apóstolo? Aí não. Por quê? Porque apóstolo é aquele que viu Jesus e por ele foi comissionado. Ah, Betão, mas tem uns apóstolos aqui com umas igrejas que eu conheço. Os caras dizem que ele é apóstolo. Quem defende apostolado nessa condição só está querendo título. Ah, mas é para ter respeito? Respeito não se impõe, respeito se adquire. E então você é contra que a pessoa coloque o nome dela de apóstolo? Não tem nada a ver. Para mim, ela pode colocar o nome que ela quiser. Ela pode usar o título que ela quiser. Para mim, apóstolos são os 12 e o Paulo, que encontrou com Jesus face a face e por ele foi comissionado para ser apóstolo aos gentios. Os outros pode ter o nome que tiver. Apóstolo chama-se apóstolo de Jesus Cristo, palavra apóstolo no grego é apóstolos, que provém do verbo apostolém, que significa enviar. Ou seja, aquele que foi enviado com uma missão, com um propósito, desculpe, para ser representante
ele tem a missão, ele tem a função de ser representante e agir como representante. Viver como representante. De quem? De Cristo Jesus. Roberto, mas é complicado, hein? O tempo todo, o tempo todo. No seu falar, no sentar, no levantar, buscar ser parecido com Jesus. Na atitude, na forma de conversar, de se expressar, parecido com Jesus. A cara de Jesus, jeitão de Jesus. Se não for assim, tá errado, tá fora. Mas isso não é radicalismo? Não. Isso é vida cristã. Quando ele chama de apóstolo, ele está dizendo: eu vivo uma vida de embaixador do rei. Aliás, inclusive na Igreja Batista tinha antigamente embaixador do rei. Agora acabou com isso, mas era muito legal. Porque ele buscava trazer a memória de que se era embaixador de Cristo por onde se passava. Para as crianças, desde criancinha. Essa é a ideia que não pode sair da nossa mente. Essa é a visão que nós temos que ter onde quer que nós venhamos a passar. Essa é a visão que Paulo está passando para Timóteo, que é o seu discípulo. Ele não escreveu isso aqui só para enfeitar a carta. Ou para dizer, olha, me respeitem, rapaz. Não sabe o que você está falando? Não. A ideia era justamente para que o Timóteo percebesse a dimensão do reino que ele fazia parte, onde ele havia entrado, e que ele era um representante desse reino. Lindo. Eu acho isso lindo. É maravilhoso quando a gente consegue viver dessa forma e ter experiências nessa proporção. Mesmo estando no meio de uma sociedade corrupta, perversa, enganadora, afastada completamente de Deus, que ignora o nome de Jesus e ignora a pessoa do nosso Deus. Estamos nós aqui para ser luz no meio das trevas, brilhar como luz no meio de uma geração completamente perdida e cega, caminhando a passos largos para o inferno. Estamos às portas de Jesus voltar e esse povo está na cegueira espiritual, brigando por coisas terrenas, passageiras, conceitos, ideias e valores terrenos, e uma visão completamente apartada e distanciada de Deus, sofrendo as dores da vida aqui por andarem tão longe de Deus, não experimentando a graça, não experimentando o amor, não experimentando a bênção em suas vidas e no seu viver, não experimentando o gozo e a paz verdadeira que só Jesus Cristo dá. E nós estamos caminhando no meio desse povo. E somos embaixadores dele. Número 2, em segundo lugar, diz que é um apóstolo por mandato de Jesus Cristo. Por ordem do Senhor Jesus, em algumas traduções por mandato, ou em outras traduções comissionado, ou outras traduções enviado. É tipo assim, eu fui eleito para um mandato. De quem? De Jesus. A minha função é viver em função desse mandato, esse reino que eu represento e que eu vivo. Você percebeu que Paulo, você mas Betão, mas o cara é redundante nas palavras, né? Ele parece que repete a mesma coisa. Sim, existe aí uma didática com um único propósito:
é que as pessoas que quem lê memorize, viva e aprenda. Mas Betão, mas o Timóteo já falou que o Timóteo está indo bem, que o Timóteo já é o cara, que o Timóteo já está, vamos dizer assim, meu, arrebentando, meu, tá arrebentando a boca do balão. Ele mandou como representante dele. O Timóteo era o cara que às vezes representava ele, que foi lá quando o Corinthians, sabe? O Corinthians tava aquela confusão, e ele foi lá em Corinthians, meu. Mesmo assim, a gente tem que tomar todo dia. Gente, um bom músico, ele treina todo dia. Aliás, qualquer profissional em qualquer área, se ele quer ser bom, ele tem que treinar todos os dias. Eu me lembro quando eu vi falar do Rogério Ceni, que hoje é técnico, já foi técnico em vários times, quando ele jogava no São Paulo. O São Paulino sabe muito bem disso. Ele era um ídolo para o São Paulo. E um exímio batedor de falta. Igual ele, só Marcelinho Carioca, que era o do Corinthians, que também era chamado Pé de Anjo. Mas os dois tinham uma característica. O que eles faziam? Tinha o treino, eles treinavam todo dia. E eu sei da história do Roberto, do Rogério Ceni, que terminava o treino com o time inteiro e ele ficava lá treinando bater falta. O dia acabava, escurecia e as pessoas ouviam ele lá chutando em direção ao gol, treinando bater falta. Quando ele batia pênalti, 90% de chance de concluir um gol. E para o goleiro era uma situação difícil. E ele era goleiro. Ele era goleiro. Ou seja, praticava e vivia aquilo para o qual ele estava sendo comissionado, para o qual ele foi mandado, para o qual ele foi escolhido, para o qual ele foi chamado. Meu irmão, minha irmã, você foi chamado também para ser discípulo dele e fazer discípulos dele. Quando Paulo está escrevendo isso aqui, inspirado pelo Espírito Santo, e eu posso imaginar Timóteo quando recebeu essa carta e começou a ler. Eu vi ele escrevendo, imagina Timóteo recebendo a carta e pensando, eu vi ele escrevendo para Coríntio, eu vi ele escrevendo para os Tessalonicenses, eu vi ele escrevendo para o pessoal de Éfeso, e agora, não, Éfeso foi na prisão. Eu vi ele escrevendo as cartas e agora ele escreveu para mim. E olha o que ele escreve. Primeiro ele fala dele, o relacionamento dele com Deus. Ele falou de Timóteo e falou do relacionamento de Timóteo. E ele continua, por ordem de Deus, nosso Salvador. Percebam que essa frase, aliás, essa é uma frase que causa controvérsia, porque Paulo nunca usou essa frase em nenhuma de suas outras cartas. E essa frase, por ordem de Deus, nosso Salvador, só é encontrada em alguns trechos do Velho Testamento ou no Cântico de Maria. Lá em Deuteronômio 32:15, abandonou a Deus que o fez, desprezou a rocha da sua salvação. O chamado Deus da minha salvação, lá em Deuteronômio 32:15, que encontra-se essa referência, e também o salmista canta que o Senhor reto receberá a justiça do Deus da sua salvação. E o mais interessante é que quando ele fala, ele usa a expressão da minha salvação, tá? E lembro também, como eu já citei aqui, o cântico de Maria. A minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. É a única é a segunda é a primeira referência que aparece no Novo Testamento e depois Paulo falando a Timóteo, trazendo à memória que ele é apóstolo, que ele foi enviado
por aquele mesmo Deus do Velho Testamento, se manifestou através de Jesus, que é o Deus que salva. Aliás, a expressão que ele usa aqui para Salvador, tá? É a mesma expressão que os soldados, que os romanos usavam para alguns generais e que Nero exigia que fosse usado por aqueles que estavam junto dele. Então, Paulo coloca isso com uma ênfase muito maior que qualquer coisa, ou qualquer um daqueles que se possam ser chamados de maiorais. O Deus Todo-Poderoso, Salvador, é a ele que ele se refere. Tudo isso só no versículo 1. Olha a riqueza que tem o grego. Olha a riqueza que tem a carta. Ele colocou tudo isso numa linha só. Mas aí você fala assim, parece que é redundante? Não. Paulo está querendo trazer para Timóteo a visão de reino absoluto, soberano, acima de todas as coisas. E é nesse reino que nós estamos embutidos, vamos assim dizer, se pode dizer que essa é a palavra correta. E mais ainda, Paulo, lógico, né? Opa, eu estou com o laser, com o apontador aqui. E é muito legal que a palavra, aliás, a palavra soter, Salvador, que vem de que Salvador é soteros, ele usa soteros, que soter é aquele que livra, é aquele que salva. Soteros, e por isso, quando se fala de Jesus, da salvação de Jesus, a gente usa a linguagem soterologia, teologicamente falando. Quando você fala soterologia, salvação, Jesus. E ele usa essa palavra aqui, nessa carta. Ele usa sóteros. Maravilhoso. Tudo isso para dizer para Timóteo, além disso, é claro, né? A nossa esperança. A nossa esperança. E quando Paulo fala de esperança aqui, ele traz à memória a esperança que é de Israel. Quem era a esperança do povo? Quem era a esperança? Lembra do Salmo? Por que estás abatido, a minha alma? E ele tinha respondido: espera em Deus. Pois mesmo fala de Cristo em vós, esperança da glória. Colossenses. João se refere à perspectiva deslumbrante e confronta o cristão a ser como Cristo, e logo continua dizendo: e todo aquele que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo. E, gente, a melhor coisa que o crente pode ter é esperança hoje. Porque a esperança, ela afasta o medo. A esperança é que nos leva a olhar para o céu. A esperança é que nos leva a erguer os olhos e ver o mundo numa outra perspectiva, diferente do que todos aqueles que estão à nossa volta conseguem olhar. Porque você, pela esperança, você consegue enxergar muito além do que está acontecendo. Perceba! Paulo trouxe tudo isso em uma frase, dizendo: eu, Paulo, que sou enviado, que sou um embaixador de Jesus Cristo, que fui comissionado por ordem de Deus, o nosso Salvador, o único que pode resgatar, que pode mudar a história, que pode mover as coisas. E Cristo Jesus, que é a nossa esperança. Tudo isso só no versículo 1. Betão Marlon vai ter tudo isso nessa carta? Tem tudo isso nessa carta. Eu estou só no versículo 1. A gente fez só a introdução. Aí ele começa o versículo 2 dizendo assim: para quem que ele mandou essa carta? A Timóteo. É para o Timóteo essa carta. Quem é Timóteo? Na concepção de Paulo, que ele já começa a descrever aqui.
meu verdadeiro filho na fé. Perceba que, se mais alguém ler a carta, vai saber que a carta vai uma carta pessoal. E o Espírito Santo, quando usa Paulo para escrever essa carta, já está revelando para ele, Paulo, escreve aí o que eu estou colocando. Aí ele começa. Graça. E quando ele coloca graça, ele coloca é o charis. Charis. Era a mesma saudação que era usada pelos gregos. E ele avança. Depois eu vou expandir isso daqui a pouco. Misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Sabe o que é legal? Paulo e Barnabé chegaram à lista em sua primeira viagem missionária. E ali, como eu disse, ele encontrou Timóteo. Conheceu Timóteo. E depois o testemunho do Timóteo na segunda viagem era fortíssimo. O relacionamento cresce. Ele ficou na casa do Timóteo. E naquela época o pessoal ficava na casa um do outro. Não tinha dificuldade que a gente tem hoje, não, tá? Devido ao fato que conhecia bem a fé e a devoção da mãe de Timóteo, e Eunice, Eunice e a sua avó Loide. Olha que aí, Paulo já sabia. E filho de um casal misto, mãe judia e o pai grego. E lógico, na segunda viagem, Timóteo foi acompanhante constante de Paulo, ficou em Bereia, junto com Silas, quando Paulo fez a sua rápida viagem a Atenas e mais tarde se reuniu ali, Atos 17, também esteve em Corinto, como eu disse para vocês, também esteve junto com ele. Aí você fala assim, então, já conhecia a família, já conhecia, e era um garoto. E como eu, amava os Beatles e Rolling Stone. Ou não, nada disso, não, brincadeira. Vamos lá. Também esteve em Corinto, Atos 18, 5. Foi enviado como emissário de Paulo à Macedônia. Lembra para levar a carta aos Tessalonicenses? Estava ali quando levou a coleta das igrejas a Jerusalém. Estava com Paulo em Corinto, quando escreveu a carta a Roma. Eu já citei isso, né? Foi emissário de Paulo a Corinto quando havia problemas da igreja ingovernável. E também estava com Paulo quando escreveu 2 Coríntios. Paulo enviou Timóteo para que visse como andavam as coisas em Tessalônica. E estava com Paulo quando escreveu a sua carta a essa igreja. Estava junto com ele. E também esteve com Paulo na prisão. Aí é forte, hein? Quando ele escreveu aos Filipenses. E Paulo estava planejando enviá-lo a Filipos como seu representante. Filipenses 1:1. E o nosso cego aqui tinha esquecido de Filipenses. Realmente ele esteve junto lá. Mas lembra, ainda bem que o texto nos ajudou. Acompanhava Paulo quando ele escreveu a igreja de Colosso e a Filemon. Detalhe, Paulo nunca passou por Colosso. Mas escreveu a carta. E também, né? Para tarefas difíceis. Agora você imagina um jovem que era fiel, que estava crescendo, caminhando com ele. Ele está vendo como é que ele está andando. Sabe do problema que está acontecendo em Corinto, que estava lá. E ele faz o seguinte: na carta ele cita, por essa causa, vos mandei Timóteo, meu filho amado e fiel. Quando está projetando enviar a Filipe, escreve: ninguém tenha de igual sentimento, pois serviu o evangelho junto comigo como filho ao Pai. São 20 horas e 20 minutos. Eu vou parar por aqui. A gente continua na semana que vem. E nós chegamos no versículo 2, hein? Dúvidas, comentários até aqui? Essa carta é longa. Vai ser longa essa caminhada. Mas é riquíssima, riquíssima mesmo.
Dúvidas, comentários, críticas, sugestões? Irmã Sueli, fica à vontade. Abre o seu microfone e pode falar, querida. Pastor, Sim, querida. eu me lembro que eu já frequentei igreja que tinha apóstolo. E o apóstolo da igreja que eu frequentei, ele foi chamado de apóstolo, se não me engano, foi pelo Billy Graham, eu não tenho certeza, mas não foi pelo Billy Graham, foi por alguém dos Estados Unidos, alguém de outro país. E quando o nosso pastor presidente aí chegou à igreja, eu me lembro que no primeiro contato que ele teve com essa igreja, ele falou para a igreja: a minha visão é a visão de Paulo, que diz que na igreja tem o apóstolo, o profeta, o mestre, lembra aí, Dons apóstolo, espirituais. profeta. Oi? Isso, ele está falando de dons espirituais. Isso, são 5, né? É, ele falou: essa é a minha visão. Eu te pergunto, a visão de não ter apóstolo na igreja é uma visão dos batistas? Porque nunca mais eu ouvi o nosso pastor presidente falar sobre isso. Vamos lá. E o que eu aprendi realmente é isso: o apóstolo é um enviado. Agora, Isso. se aquele meu apóstolo naquela igreja, ou qualquer um outro se chamar de apóstolo, eu também posso, porque eu também sou enviada. Você Isso. também é, todos nós somos. E outra, aí que E tá. eu não Deixa eu vejo esclarecer. nisso nenhuma hierarquia. Eu vejo nisso um mandado. Vamos lá. Só para eu entender. Em primeiro lugar, eu creio nos dons para hoje. E uns deus para apóstolos, outros para profetas, outros para mestres, doutores, operadores de milagres, entendeu? Ou seja, se o seu dom é para ser enviado, é de apóstolo, nós temos alguns que estão no campo. E eles vão no campo para abrir igreja, para lugar que não tem que não tem crente. Exatamente como Paulo fazia. E é o dom dele. Ah, qualquer pessoa pode ser enviada? Pode. Um profissional pode, liberal pode ser enviado? Pode. Quando ele foi enviado, tornou-se um apóstolo. E na literalidade da, da expressão. E também dentro da visão de dons espirituais. Nós não usamos a nomenclatura apóstolo, tá? Nós temos pastores, diáconos, tá? Não temos presbítero. A Igreja Batista não tem presbítero. Tem, mas pode ter. E nessa escala de serviço, tá? Ah, pode ter um apóstolo. A gente não tem dificuldade nenhuma com isso, mas a gente não usa a nomenclatura porque entendemos que apóstolos são os 12 e o Paulo. Fora disso, porque nós entendemos que apóstolo, na defesa de apostolado, e Paulo faz nas suas outras cartas, é que ele viu o Senhor. Como na carta aos Gálatas, ok? Ele diz isso. Por isso nós entendemos que apóstolo é aquele que foi comissionado diretamente por Jesus. Na essência, todos nós somos embaixadores. Ah, mas o cara tem o dom do apostolado. Amém. O cara tem o dom de mestre, vai ser chamado de mestre na igreja. Ah, o cara tem dom de cura, vai ser chamado de doutor o tempo. Porque os dons espirituais. Ah, ele tem um dom de línguas, ele vai chamar de poliglota. Entendeu? É esdrúxula a minha colocação, mas é bem horrorosa, mas é para a gente entender. Ah, mas eu preciso do título de apóstolo. Se eu não tiver o título, eu vou morrer. Não, querido,
Recebe aí o dom, recebe aí o dom, recebe aí o título, recebe aí, eu vou orar para que Deus faça na tua vida. A denominação batista, tá? Não tem por hábito, chamar os seus pastores de apóstolos. Inclusive, eu tive uma conversa com o pastor Edson nesse sentido, que pela quantidade de igrejas que esse homem e de mestres e pastores que foram formados no ministério dele, tá? Ele podia chamar de apóstolo pelas igrejas que tem aqui na nossa região. Pela quantidade de ministros, ou inclusive nós ordenamos há pouco tempo alguns pastores, pastor Grava podia chamar de apóstolo também. Percebeu? Que a gente não tem esse hábito, não tem esse costume. Porque entendemos que apóstolo são os 12 e o Paulo. Fora disso, pastores. Tá muito bom, já é muito. Eu já acho muito esse título. Aliás, eu sou avesso a títulos. Entendeu? Eu acho que equivale à obra que você faz. E não é para a quantidade de pessoas que você faz. É quando você se deixa ser usado pelo Espírito Santo de Deus. Aí sim faz toda a diferença. Eu tenho comigo, que eu aprendi há pouco tempo atrás, não é pela quantidade de sermãos ou pela extensão do sermão, ou pelo volume que se é ensinado num sermão. Eu fiquei impressionado quando uma pessoa me disse, que eu nunca tinha reparado, que o texto áureo da Bíblia, o texto áureo da Bíblia, João 3,16, que engloba, foi pregado para uma pessoa só por Jesus. Chamaram Jesus de apóstolo? De quê? Mestre. Então, eu não tenho preocupação nenhuma em ser apóstolo. Eu quero ser mestre. Eu quero ser parecido com Jesus. Deu para entender? Eu tenho que buscar ser Mas parecido com Jesus. Jesus tinha nele todos os títulos. Tinha. Mas você não vê ninguém Nele chamando ele de mesmo. apóstolo. Ele não foi enviado. Ah, ele foi enviado por Deus. Foi. Uhum. Foi apóstolo. Ele Foi curava, enviado. ele profetizava, Foi enviado. ele ministrava, Exatamente. Mas ensinava. ele nunca falou, me chame de mestre. Não. Ele não falava, me chama de apóstolo. Eu quero ser apóstolo. Não tem essa preocupação, minha irmã. Algumas pessoas têm a preocupação. Não, eu quero ser pastor, eu quero o título de pastor. Estou preocupado com isso, não. Ah, eu quero o título. Ah, mas você fala isso porque você tem o título já. Eu falei, não, gente, eu não tenho essa preocupação. Até porque pastor é aquele que pastoreia. Ah, você tem pastorado pessoas? Tenho, graças a Deus. Nós temos grupos que a gente tem pastoreado, os irmãos aqui estão juntos, crescendo junto com a gente, mas eu não tenho essa preocupação de ser pelo título. Eu tenho mais preocupação em viver. Viver, para mim, é mais importante como discípulo e também como embaixador. Embaixador, para mim, é muito mais valioso que qualquer outro título. Embaixador do rei, gente, isso é um privilégio. E outra, é quando você chegar num lugar, as pessoas olharem para você e perceber, embaixador do rei. Digno de ser considerado embaixador do rei. Aliás, Paulo, quando sofreu açoites e prisões, se alegrou por ser digno de sofrer pelo nome de Jesus. Isso é embaixador. Ah, para ter carro importado, título, ar-condicionado, viver em gabinetes maravilhosos, luxuosos, com sofá super confortáveis, não tenho esse interesse. Não tenho essa necessidade, graças a Deus. Deus me dando saúde e as ferramentas para poder compartilhar a palavra, para mim, é o mais importante do que um título. Timóteo também não tinha essa preocupação. Perceba que Timóteo
Nunca Paulo falou assim, agora você é apóstolo de... Não. Timóteo, meu amado, Timóteo, meu querido, Timóteo que é exemplo disso, de aquilo e daquilo outro. E perceba que você não tem nenhuma referência ao apóstolo Timóteo. Ah, mas ele não escreveu nenhuma carta, né, Betão, também, né? Mas mesmo a referência dele andando com ali por ali. Percebeu? Lógico, mas também, gente, isso é uma questão denominacional. A nossa denominação enxerga desse jeito. Mas tem outras que não, que depois de um tempo que você está, você na denominação, pela posição que você ocupa, e vai chegar um momento que você vai ser apóstolo. Eu acho muito legal que alguns não têm essa pretensão, preferem ser chamados de missionários. Ah, missionário, missionário. Pastor, suficiente. Aliás, eu acho, como eu disse, vou repetir, acho até demais. Está esclarecida, minha irmã? Mais alguém? Dúvidas, comentários, críticas? Só mais uma coisa. Ok? Eu não sei a doutrina, ordem, sei lá como é que se chama, das igrejas batistas. Mas eu ouvi recentemente que a Igreja Batista é das denominações que existem, é uma das mais fiéis ao Evangelho, ao que está no Evangelho. Mesmo a presbiteriana, já reparei que é um pouco diferente. Por exemplo, eu vi que a presbiteriana batiza crianças, depois batiza de novo, mas eles batizam criança. Já a batista não batiza. Minha querida, nós temos várias diferenças com outras denominações. Tem denominação aqui, mas a gente não vai entrar nesse mérito por quê? Foi o que eu falei lá no começo. Do mesmo jeito que tinha o judaísmo, tinham várias, dentro do judaísmo, várias religiões, era uma salada. No meio evangélico é a mesma coisa. Mas essa divisão é só por causa de homens. É coisa de homem. Pode falar, Pas- Eduardo. Pastor, eu não ia fazer pergunta por causa do tempo, mas o senhor voltou do tema que eu tenho uma curiosidade. Quando o senhor falou que tem vários tipos de cristãos, né, ou denominações, e tem algumas delas que nem têm a fé verdadeira em Cristo, como o senhor mencionou, por exemplo. Quando a gente fala, uma informação importante para a gente, que país tal tem 2% de presença evangélica, presença cristã. Ah, país tem 1%. Está incluso tudo isso? Porque aí o número real seria bem menor de pessoas de Deus, né? Só uma visão. Boa colocação, querido, e muito preciso, e é bom esclarecer. Porque aqui no Brasil, quando a pesquisa do IBGE pergunta qual a sua religião, eu fui entrevistado pelo IBGE, não sei se vocês foram, e eu coloquei Batista. E o entrevistador falou, que legal, evangélico. Tá? E o número de evangélicos é um, que inclui as igrejas neopentecostais, tá? Então, e o número de cristãos. Nós somos já chamados da maior nação, uma das maiores nações católicas do mundo. Isso na década de 80. De lá para cá, muita coisa mudou. O número de evangélicos, alguns desigrejados, se dizem evangélicos também. Então, o número real, quando você vê o número de cristãos, aí você vai ter a igreja católica, você vai ter a igreja ortodoxa, você vai ter as igrejas evangélicas, você vai ter chamados cristãos. Quando você falar de evangélicos, o número é bem menor. Mas por que tudo isso? Porque ao invés da gente se unir, cada dia mais a gente está se dividindo. Ao invés quando encontro pessoas, às vezes, que me questionam sobre cada coisa, eu tenho até vergonha de responder.
como evangélico. Tem muita gente ainda que um dia levantou a mão, não lê a Bíblia, não busca fazer o que nós estamos fazendo aqui, estudar a Bíblia. O que o texto, que o texto diz na sua essência? Aqui expõe o texto mesmo. A ideia é essa, a escola bíblica é para expor o texto, é para tirar dúvidas como essa. Mas tem gente que não tem isso. A pessoa vai 2 vezes por semana, por mês, na igreja, e acha que está tudo certo. Na nossa igreja, gente, nós temos gente que aparece a cada 3 ou 4 semanas. Culto de quarta-feira, que é o melhor culto, inclusive, da semana. Porque no domingo é ter muita coisa. Agora, no de quarta-feira que a gente consegue, inclusive, ter até um cafezinho para a gente se encontrar. Um monte de crente que não vai, não aparece. Mas peraí, olha o conceito que eu vou trazer agora, gente, que é para finalizar. É o momento que o povo de Deus se reúne para prestar culto a Deus congregacionalmente, adorar a Deus na beleza da sua santidade congregacionalmente, todo mundo junto. Se tiver chovendo, eu não vou. Ah, mas tá frio hoje. Ah, não, tá muito quente. Aquele ar-condicionado lá tá louco, acabou com a minha saúde. Ah, mas quem vai pregar hoje? Ah, vou não. Ah, quem que banda que tá tocando? Ah, mas não vai ser na igreja, vai ser lá no Sem Forte. É lá em São Bernardo. Ah, não vou não. Mas você vai sempre na igreja de carro? Ah, dessa vez eu não vou não. Dessa vez deixa pra lá. As pessoas pensam assim e agem assim. E vivem achando que tá tudo bem com Deus. Desculpa a minha colocação. Mas a gente agora eu vou ter que dar aquela invertida. Quando coloca esse título na gente de pastor, a gente observa essas coisas. E se preocupa. A minha preocupação quando eu falo isso aqui está sendo gravado, e eu não vou tirar isso da gravação, eu vou deixar isso na gravação, é que as pessoas busquem a Deus e o adorem na beleza da sua santidade, como Deus, como Senhor. E quando a igreja estiver reunida para fazer isso, que as pessoas vão nesse lugar, não para ficar vendo as mensagens do celular ou trocando informação, mas que pare tudo que está fazendo. Reserve pelo menos um tempinho para adorá-lo como Rei, Senhor absoluto, como ele merece, como ele é digno de ser adorado. Amém? Eu vou pedir para o Luiz. Ô, irmã, tem mais uma pergunta? Pode falar, querida. Abre seu microfone. Eu quero agradecer ao Senhor, porque alguns dias atrás eu cheguei a pedir oração, eu acho que pedi ao Senhor também, Sim. para que minha filha arranjasse uma casa. E as casas que estavam aparecendo eram em outras cidades aqui. Então, ela iria ter que morar longe. E você sabe, né? Eu moro sozinha e já não sou um bebê, né? E, assim, por um milagre do Senhor, Aleluia! ela arranjou uma casa. Ela arranjou uma casa praticamente aqui atrás. Né? Olha isso. É na rua, na transversal, mas assim, não chega a 300 metros, acho que é menos que isso. É nas pequenas Nova, coisas. nova, nunca foi usada, Glória a nunca. Deus. Eu me Então, alegro. ela está aqui pertinho, ela estava aqui porque ainda não ligaram a água, a luz. Então, ela teve que vir aqui para o banhinho e eu estava preparando lanche para ela levar. Ah, que demais. Porque hoje a gente não almoçou, nós ficamos na rua comprando coisas para casa e não deu tempo de almoçar. Então, eu estava fazendo chá para elas, porque elas Ah, estavam que com que minha dor. filha.
e estava fazendo leite de inhame para elas tomarem à noite. Por isso que eu estava meio atrasadinha. Nós Tranquila, chegamos querida, às fique 7 tranquila. aqui. A Deus toda a glória. É Ele que Toda a faz. glória. Amém. Glórias a Deus. Muito Querido obrigada pelas Luiz, orações. a Deus toda a glória. Eu vou pedir para você orar agradecendo pelo nosso encontro de hoje. Fica bem à vontade, do Amém. jeito Só um que você está minuto. aí. Nós te ouvimos bem. Um agradecimento ao pastor, que a nossa netinha de 2 aninhos, que estava muito mal, ela está muito bem. Obrigado pelas orações. O senhor ouviu, né? Aleluia! Glória a A Deus. Ô, glória, Senhor, né? bênção! Aí Tudo aí é podemos, céus e motivo de na terra. alegria, gente. Bênção. Obrigado pelas orações dos irmãos que oraram também. Vamos agradecer ao Senhor pelo estudo de hoje. Pai, nós te adoramos. Pai, muito contente, feliz, Pai, porque a tua palavra está sendo pregada, ensinada, Jesus. Hoje aprendemos com os ensinos do apóstolo Paulo, usado pelo Senhor, que está dando para nós, Pai. Oh, Senhor Deus, tudo aquilo que o Timóteo, Pai, ajudou Paulo, como auxiliar, Pai, confidente e honesto, Pai, correto. Obrigado, Senhor, pelas exposições de hoje. Obrigado pela vida do pastor Betão, que o Senhor tem usado ele, Pai, para nos ensinar. Toda a glória do Senhor, todo o louvor. Nos prepara, Pai, também para o próximo ensino, que o Senhor vai nos ensinar, nos pregar. A tua palavra é santa, verdadeira e boa, e ela é agradável também, Pai, para nós, que aprendemos tudo, as suas características, Pai, como o Senhor é. O Senhor fala na tua palavra que o Senhor é bom e justo, e eu sou o Senhor gosta de ser assim, Pai, gostoso, saber que temos um Deus bondoso, Pai, que tem todo o poder na terra e se fez carne, Pai, habitou aqui entre nós um dia, em nome de Jesus. Glória ao Pai, ao Filho, ao Santo Espírito de Deus, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Amém, Deus. amém. Querido Deus abençoe poderosamente. Um restante de semana abençoado. Fiquem na paz. Até a semana que vem. Tchau. Deus abençoe a todos. Boa noite. Amém, Amém, amém. Pai.